que eu não me declaro arminiano nem calvinista. Deus, que sabe como nós reagiremos, já colocou não o nome no livro da vida, mas por que nós reagiremos. Alô? Boa tarde, pastor César. Boa tarde, quem fala? Elias, da cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas. Legal, bem-vindo, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém, bem-vindo, vamos lá. Pastor, eu tenho duas perguntas, posso fazer? Vamos embora. Pastor, a questão arminiana e a questão calvinista, tá, da perca de salvação. Eu já venho há algum tempo com essa, pesquisando a respeito, e não dá para a gente conciliar essas duas visões, eu vou explicar como. Não seria um ponto de vista, ou seja, uma perspectiva, porque se nós formos ver da perspectiva divina, não há como se perder a salvação. Deus é onisciente, ele enxerga o estado final do ser humano, ou seja, quando ele olha para nós, ele sabe se a gente já está no céu ou não, né? Uhum. Ele está fora do tempo. E a perspectiva arminiana não seria do ponto de vista humano, porque nós não somos oniscientes, eu não sei qual é a minha condição final. Então, a segurança minha é a palavra de Deus, que diz que se eu creio, eu sou salvo. Eu estou salvo porque eu estou na fé, né? Então, essa é a segurança que nós temos. Eu posso falar que hoje eu estou salvo, mas eu não consigo saber se amanhã eu vou apostatar ou não da fé. Não tem uma relação essas duas visões? E a segunda, eu já vou colocar a segunda é do ponto de vista do dom de línguas, pastor, eu também tenho bastante dificuldade em aceitar o dom de línguas como uma glossolalia sem significado. Primeiro, pelo milagre do dom de línguas, né? Quando você vê alguém que não é, que é leigo, falando no outro idioma, aquilo é um milagre que só Deus pode fazer, né? Agora, eu não poderia corroborar com um palavreado que não tem significado, porque existe o verdadeiro, mas eu também não posso corroborar com o falso, porque tem o verdadeiro, entendeu? Eu tenho dificuldade com essa relação do dom de língua ser, assim, língua inteligível, sabe? Tá. Se o pastor puder explicar um pouquinho mais. Ok, obrigado, Elias. Deus abençoe, meu irmão. Amém, pastor. Até mais. Olha, a primeira pergunta que você fez, Elias, foi extremamente inteligente e feliz. A abordagem que você pergunta. Porque você fala assim, tá, na tensão entre arminianismo e calvinismo. Não seria uma questão de ponto de vista? E é essa tecla que eu bato o tempo todo. É o seguinte. O livro da vida, do ponto de vista de Deus, é um livro pronto. Desde a fundação do mundo. Agora, a gente não pode assumir pelos textos bíblicos que Deus escolheu previamente aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida e aqueles que não estão. Por quê? Porque por conta de tudo que acontece na Bíblia, o tempo todo. Deus fala assim, eis que eu coloco diante de vocês dois caminhos. Se não, é tudo mentira. Imagina que você está numa estrada e que você tem 20 placas, 50 placas, 100 placas, 300 placas, 1000 placas na estrada de 100 km. Você tem 1000 placas que vai ter um buraco na pista. Só que não tem buraco nenhum, era mentira. Então, nós temos na Bíblia o tempo todo alertas sobre toma essa decisão, não entra por esse caminho, vem por esse, não aceite isso, aceite isso. Se o homem não tem escolha, então tudo isso é um teatro. Agora, eu comecei falando assim, essa pergunta é muito importante, muito inteligente, porque depende do ponto de vista. Então, do ponto de vista de Deus, Deus está fora do tempo. Então, se eu estou ao lado do trono de Deus, lá fora do tempo onde Deus está, então, obviamente, eu sou calvinista, porque está tudo pronto. Lá de onde Deus está vendo,
Ele já sabe. Por exemplo, ó, tem um bebê nascendo agora. O programa começou às 14h. Tem um bebê que nasceu agora, certo? Em algum lugar. Num raio de alguns... Porque a Promata está aqui do lado, enfim. Tem algum bebê que nasceu enquanto começou esse programa até agora, nesses primeiros minutos. Perguntas. Deus sabe o nome desse bebê? Deus sabe com quantos anos essa criança morrerá? Deus sabe do que essa criança, que é um bebê agora, morrerá? Vamos dizer que essa criança vai morrer com 79 anos. Daqui 79 anos. Só Deus tem essa informação. Outra pergunta. Deus sabe como essa criança reagirá à informação do Evangelho? Todas as respostas para essas perguntas é sim, porque Deus é onisciente. Agora, foi Deus que, antes dessa criança nascer, antes de Deus antever o que aconteceria na vida dessa criança, Deus foi lá e colocou o nome dessa criança ou não no livro da vida? Não é assim que funciona. Então, o texto de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Então, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Tudo 1. Diz assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eleitos segundo, olha o texto, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Quer dizer, esse texto, ele diz que existe eleição, tá aí no texto, existe eleição, porém, essa eleição, ela acontece baseada na, como que a gente fala em prognoses, né, do grego, mas em português, na eleitos conforme a presciência de Deus. O que é presciência de Deus? Entende? Então, parece que é a capacidade que só Deus tem, presciência, a capacidade que só Deus tem de saber o que vai acontecer sem necessariamente interferir nos processos. E isso é pré-ciência, ter a ciência do que vai acontecer antes. Quando eu falo que é sem interferir nos processos, pastor, mas Deus pode interferir? Deus pode fazer o que Ele quiser. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas a pré-ciência significa que ele tem ciência daquilo que vai acontecer daqui 79 anos, eu não lembro quantos anos eu dei para o garoto que está nascendo agora, hipoteticamente, mas ele sabe, Deus sabe. E como Deus já sabe, o nome do garoto já está no livro da vida ou não. Mas isso não isenta o garoto, que está nascendo agora, dos processos da vida. E, na verdade, aí, veja bem, o irmão que tem um sabor mais calvinista me ouvindo vai dizer assim, então o pastor César tem que assumir que ele é calvinista, porque se ele está dizendo que Deus, que o nome já está escrito no livro da vida, não sei o que e tudo mais, é porque o que eu tenho para trabalhar é o que está revelado. Na Bíblia diz que o livro da fundação do mundo é desde o livro da vida é desde a fundação do mundo. Então não tem anjo que fica colocando e tirando o nome, apagando e riscando e colocando de novo o nome no livro da vida. Não tem teologia, não tem texto para isso. Então está pronto. Agora, se ele está pronto e o texto que eu apresentei diz que nós somos eleitos conforme a presciência de Deus, isto significa que o que acontece dentro do tempo, /espaço, /matéria, influencia, sim. Ou seja, a eleição é pela presciência de Deus. Deus que sabe como nós reagiremos, já colocou não o nome no livro da vida, mas por que nós reagiremos? Porque nós reagiremos. Porque, veja, na Bíblia, é muito importante a gente entender que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Significa que a salvação vem só de Deus, de A a Z. Tá certo? Por outro lado, esse Deus, esse Senhor, que é o único Salvador, nos convida, na Bíblia, a participarmos sinergicamente, essa palavra dá coceira no calvinismo,
mas é bíblica, sinergicamente, a participarmos do processo de redenção. Não que eu sou um co-salvador meu, mas é porque eu posso aceitar, receber, acatar obedientemente a graça, ou eu posso desprezá-la. Por isso que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, diz assim, ó, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. A palavra cooperar ali é sinergia. Paulo está dizendo assim, nós como sinergistas, é isso que ele está dizendo. Paulo, o apóstolo, está dizendo assim, bom, então nós, sinergistas, exortamos vocês que também sejam assim, que cooperem com Deus, porque essa é a palavra grega. Então, pastor, você é sinergista ou monergista? Tecnicamente sou monergista, eu creio que a salvação só vem de Deus. Porém, esse Deus monergista, esse Deus que só ele salva, convida você a aceitar essa salvação. Então você não é chamado para ser seu próprio salvador, mas você é chamado, a sua cooperação, a sinergia acontece quando você recebe com temor a oportunidade da graça, ao invés de rejeitar a oportunidade da graça. Você aceita concordemente, humildemente. Você está entendendo? Então, é isso, veja, em Coríntios 15, 2 diz assim, ó, também sois salvos, se retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. 1 João 5,18, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhes toca. Então, voltando à pergunta que eu achei muito inteligente, não é uma questão de ponto de vista? É. Se você está lá em pé, do lado do trono de Deus, primeiro você está fora do tempo, fora da matéria, fora do espaço. Porque tempo e espaço são criaturas de Deus. Deus criou o tempo, Deus criou o espaço, são criações. E Deus está fora disso. Então, se você está lá em pé, do lado do trono de Deus glorificado, então está tudo pronto. Então está tudo pronto. Mas lá na 1 de Pedro que eu li, mostra que lá diante de Deus que está tudo pronto com base nas atitudes, nas ações e reações, inclusive dos homens. Porque nós fomos eleitos conforme a presciência de Deus Pai. Tá certo? Então, por isso, exatamente por isso, irmão Elias, que fez a pergunta, que eu não me declaro arminiano nem calvinista. Porque eu acredito, eu entendo, defendo a fé e a salvação monergista. Por outro lado, a pessoa que despreza essa tão grande salvação, conforme diz a palavra em Hebreus, ela não é digna dessa salvação. Então ela tem que aceitá-la. E essa aceitação, embora comece por um trabalho do Espírito Santo, tem a ver com a gestão da pessoa. Tem a ver com a gestão da pessoa, sim. Tá certo? Isso não quer dizer que a salvação vem de nós. Nós apenas não a recusamos. Uma pessoa, um mendigo jogado na sarjeta, que aceita uma esmola, só porque ele aceitou a esmola, isso não faz dele doador da esmola. Porque essa é a cabeça dos irmãos calvinistas que falam assim, mas se eu tenho que aceitar, então eu tô me salvando. Não. A pessoa que aceita a esmola não faz dele o doador daquela esmola. Ele não é dono daquele dinheiro que ele acabou de receber. Ele apenas recebeu. Ou seja, nós não somos nossos salvadores. A salvação não brota de mim porque eu recebo Jesus. Mas eu apenas não o recuso. Eu não vou agir como aqueles que recusam a graça. Entende? Então, o resumo da ópera. Jamais poderemos salvar a nós mesmos. Nenhuma obra seria boa o suficiente para isso. Até mesmo a fé é uma graça, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E nós somos totalmente dependentes de um Salvador. E louvado seja Deus por isso. E Deus enviou seu Filho amado para ser o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Por outro lado, somos chamados a aproveitar, receber essa graça com boa vontade. E Deus considera justo condenar aqueles que rejeitarem tão grandiosa salvação. João capítulo 12, versículo 48, palavras de Jesus.
Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Tá certo? Oi, gente, aqui é o pastor César Cavalcante. Tá gostando desses vídeos? Se você gostou, se inscreve para receber sempre mais.